E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Na nossa aula anterior eu falei um pouquinho sobre o processo de concepção do level, da fase, e esbocei bastante coisa, falei sobre as questões de desprendimento, fizemos algumas continhas, né, com relação à altura do personagem, por onde ele pode ir, questão de recompensa, obstáculos, inimigos, então falei sobre uma série de possibilidades que envolvem o desenho. Aqui nós estamos falando de um curso sobre desenho, uma disciplina que fala sobre desenho, e o desenho é diretamente impactado pela mecânica. Sem esse conhecimento prévio da mecânica, do game, do contexto, da história, da narrativa, fica difícil a gente desenhar. O desenho é uma ferramenta necessária para que você consiga conceber o game. É uma das etapas, não é a única e está longe de ser a única. Então a ideia aqui é a gente entender o porquê das coisas e desenhar com coerência. Na aula anterior eu falei um pouquinho até sobre a coerência desse sentido, né? Porque o personagem que está aqui, ele pode seguir esse fluxo pela parte inferior, passar pelo obstáculo e chegar nessa recompensa. Originalmente eu havia estipulado que essa área é uma área na qual o personagem não consegue passar, é um obstáculo também, mas eu tomei a seguinte decisão: isso não é um obstáculo, tá? Anteriormente, como eu não sabia o que viria daqui pra frente, nessa área aqui, eu precisei colocar um obstáculo ali. Mas chegou no momento que eu vi que não precisa ser um obstáculo. Então, o seguinte, o personagem pode, deixa eu só pegar aqui uma corzinha vermelha, aumentar bem o meu pincel. Então, o personagem pode seguir esse fluxo, selecionar essa direção e dar continuidade. Se ele quiser pegar essa moeda e essa moeda, ele pode no início. Então tá aqui, ó, caminho 1 ou o caminho 2. No início ele vem por essa direção, por essa direção, por essa direção e depois por essa. Se quiser, ele pode voltar pelo caminho para chegar na posição original. Um monte de seta uma em cima da outra aqui, mas acho que tá dando para vocês sacarem a realidade desses caminhos aqui. E aí sim, voltar já com todos os itens capturados. Então, eu não preciso, tá, definir que essa área aqui é obstáculo e essa área é obstáculo. Isso faz com que eu pense bem nas relações de contraste. Eu não preciso mais que essa altura aqui seja tão grande, né? Essa diferença de altura aqui seja tão grande. Porque o personagem pode passar para cá. A minha preocupação é essa altura aqui. Então isso dá para ser pensado ao longo do tempo, mas por via das dúvidas, né? Por via das dúvidas, eu vou deixar dessa forma porque ainda está coerente, ainda funciona. D no teclado para voltar com a corzinha, B para pegar o pincel e vou voltar o pincel para o tamanho 3, tamanho 4. Deixa eu ver aqui. Beleza, tá com um tamanho um pouquinho menor do que eu queria. Fechou. Agora que eu tenho esse esboço, eu vou pegar itens e começar a compor esse cenário com o detalhamento desses itens. Então eu tenho um monte de coisa aqui para pensar, né? As árvores que estão ali no fundo, o céu que eu vou pintar, as pedras que estão na parte inferior. Então isso aqui tudo tem que ser pensado. A ordem na qual você vai fazer isso não é que não importa, importa um pouco, tá? Porque você tem que estabelecer um fluxo de trabalho. Aqui pensando no lado didático da disciplina e de continuidade e interação com outras ações de outras disciplinas, eu vou escolher alguns elementos antes do que eu talvez escolheria no mundo real, na vida real, fazendo um game. Por que eu tô falando isso? Eu pintaria o fundo, as árvores e viria para frente, de pouquinho em pouquinho, para frente, depois para as plataformas e ir terminando com esses itens menores, como a moeda e tudo mais. Mas eu quero em breve, aí no outro curso que a gente tem aqui também, quem não é do IF pode acessar aqui no meu canal, o curso de princípios de animação. Eu quero animar as moedas, eu quero animar o pêndulo, então eu tomei a decisão de começar por esses itens. Aqui então a ordem vai ser um pouquinho invertida do que eu faria, né, numa produção de um game, mas funciona também, tá gente? Funciona também. Então vamos lá. Então se eu definir que eu quero primeiro a moeda, eu tenho que buscar agora referências para as moedas. Então só vou salvar aqui esse arquivo,
Volto pro meu mood board, porque eu tinha pensado no cenário, tá todo o cenário aqui, só que ele não tem moeda. Eu preciso de moedas. Volto também no Pinterest. E agora no Pinterest eu vou procurar por Coin Games. Aí vai ter moeda pra caramba aqui, né? Não vai, gente. Pera aí então. Coin 2D Game. Ufa, agora eu achei as moedinhas. E eu vou procurando aqui para tentar encontrar as moedas que me agradam. Então vou selecionar essa primeira aqui. Gostei do formato. Eu tinha desenhado redondinha lá, mas eu gostei do formato dessas. Então vou carregá-las para o Photoshop. Para o meu quadro de referências. Tá vendo que o quadro volta a fazer sentido para nós aqui? Então tenho aqui essa moedinha. Beleza. Agora com essa moedinha eu vou selecionando outras, tá? O mesmo procedimento que eu tinha feito antes, ó, essa moedinha eu gostei, então Ctrl, clico nela. Essa moedinha aqui foi a que eu usei como referência para o original que eu tinha feito. Então tomei como base essa estrelinha, o formato dela para gerar essa daqui, ó. Tá? Então eu redesenhei, fiz todo o processo, o procedimento, tá? Então vocês podem ver, elas são muito similares, tá? As proporções mudam um pouquinho de um pedaço para o outro, mas eu fui pelo mesmo caminho, pela mesma tomada de decisão e pintei essa moedinha, porque eu achei que se encaixava. Então vocês podem fazer o mesmo, encontrem as referências, façam as suas versões e utilizem no jogo. Então essa daqui é uma moedinha que eu gostei, achei bacana, vou arrastar ela lá pro Photoshop. Arrastei pro errado aqui, mas vamos lá, vamos inserir nesse. Aí eu dou um Ctrl X e colo nesse daqui. Ele não deixou eu colar, então vamos arrastar para o arquivo certo? Vamos lá. Solto aqui. É isso, tá? Então você vai buscar as suas referências de moedinha. Eu vou buscar algumas aqui, tá bom? Vou acelerar para que vocês não fiquem vendo eu fazer isso de forma enrolada, tá? Porque vocês já sacaram qual é o procedimento. Então eu vou selecionar as moedas que me interessam e colocar no meu quadro de referências. Vamos lá. Acho que tá bom de moeda, né? Já temos algumas opções aqui. Eu achei um formato aqui que não é circular, mas que me agradou. Como eu tenho dois tipos de moedas para pensar, ok, vai funcionar. A estrelinha já está próxima do que eu quero, eu só vou buscar aqui símbolo da vida. O Ankh. Vamos lá em imagens, para eu pegar um aqui como referência. Esse aqui vai atender. Na verdade, eu gostei desse daqui. Então é a minha última referência aqui para eu poder compor aí a moeda da vida. Beleza, quadro de referências atualizado, salvei. Agora
eu volto aqui para o esboço para eu poder pensar nessa moeda, tá? Agora que eu tenho aqui a prancheta de esboço, vou renomear ela de esboço e eu vou criar, deixa eu diminuir agora, uma cópia dela. Então eu clico aqui sobre ela e na parte inferior vou clicar um mais aqui, uma área chamada prancheta 1, que eu vou chamar agora de Artes ou Assets. Salvei esse arquivo, vocês vão ver que esse arquivo vai ficar grande, tá, gente? Mas não tem problema, o projeto de vocês está aqui. E agora eu vou começar a desenhar essa moeda, beleza? Então, gente, aqui tem várias formas para você começar a desenhar, tá? Eu recomendo que vocês façam o mesmo procedimento que nós tínhamos. Vocês já têm alguns esboços, tá? Então eu vou pegar a ideia de um desses esboços aqui, da moedinha, pego o meu pincel, nessa camada de assets eu vou criar uma nova camada. E eu falei camada de assets, né? Então isso aqui não é uma camada, tá, gente? Isso aqui é uma prancheta. E na prancheta eu tô criando camadas. Então nessa camada 2 aqui, beleza. Aqui para desenhar o círculo da sua moeda, você pode desenhar de várias formas. Você já tem a forma geométrica circular, elipse, aqui prontinha, que você pode pegar, segurar o Shift e desenhar, e você tem a área. Então, considerando, né, essas metodologias que eu apresentei, e possibilidades aqui na ferramenta para desenhar, eu vou pela mais rudimentar e menos medida aqui, que é o desenho livre. Então eu vou pegar aqui e marcar uma área circular. Lembrando que não precisa ser um círculo perfeito nem nada disso, até porque é legal ter uma moeda que não é tão simétrica assim, tá? Só vou apagar aqui parte do traçado que eu acredito que não está se adequando tanto assim e vou começar a refinar pelo menos aqui a line art, né, a silhueta dele aqui. Não chega assim um line art nem de outro mundo, mas a ideia é ter uma área marcada aqui, tá? E você pode ir com a borracha aí, apagando onde você quer reestruturar, repensar o desenho. É sempre bom você tomar cuidado um pouco com essas linhas indecisas, né? Essas linhas que não deixam tão marcado assim o traçado original, para que você tenha maior consistência no seu desenho, tá? Um exercício, inclusive, que é importante que vocês façam é a composição, né, de círculos aí, usando um único traço, tá? Então, com o tempo, vocês vão fazendo uma série de treinos, igual eu tô fazendo aqui. Aqui eu tô desaquecido, o legal é você aquecer para você ter essa memória muscular. Então, você pode pegar e ir fazendo uma série de círculos para que você consiga treinar a sua musculatura. Vai ser difícil ter um círculo perfeito e nem é o objetivo que você tenha um círculo perfeito, mas, por exemplo, esse desenho todo que eu fiz aqui, eu fui fazendo com as linhas cabeludas que o pessoal fala, né? Esse monte de linhazinha assim, ó. Evita fazer isso aqui, ó, porque você passa a não ter firmeza de traço. Você pode até chegar aqui, ó, chegou numa bolinha, né? Só que, ó, você tem muita indecisão em algumas áreas e esse traço ele vai ficando sujo, tá? Então, se você tem essa prática, cuidado, tá? Eu fazia muito assim. Meu traçado ainda não é a coisa mais linda e perfeita do mundo, né? Mas eu recomendo que você pegue e tente fazer um círculo com um movimento único. E não tem que ficar perfeito, tá? Então, prática, tá? Prática, 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 até chegar no círculo que você quer. Esse círculo aqui está quase do jeito que eu quero e você tem outras ferramentas aqui para você ir aproximando. Lembrando que como é um processo de esboço, não tem que ter nada assim muito perfeitinho, mas você pode ir em filtro, dissolver e aplicar aqui, deixa eu só ir apertar de novo que eu fui no errado, aqui, dissolver, Z, para eu pegar e dar zoom aqui nessa área. Pego com a barra de espaço aqui e movo, pego esse pincelzão aqui e arredondo. Tá? Então aqui você pode criar algo mais próximo do círculo, já que você já desenhou uma linha única. O traçado ainda vai ser consistente, a sua linha vai ser consistente, tá? E você vai chegar no formato aproximado do círculo. A moeda não precisa estar perfeitamente circular, mas é legal você se aproximar sim do formato circular. Então
mais ou menos esse formato aqui pra mim tá bom da moedinha. Tem que ser nada de outro mundo, tá bom? E em cima disso tudo, depois você vai pintar, tá? Então, relaxa, relaxa. Isso é um esboço. Aqui fui até além do que deveria. E tendo essa área aqui, eu vou marcar uma área central. Vocês podem ver que até acertar o traço aqui, né, ó, eu fiz várias vezes, né? Isso é muito comum, tá, gente? Vocês vão fazer bastante isso daí. Então, delimitei uma área aqui para que eu possa centralizar a estrela que eu vou desenhar, tá bom? Então, aqui acabei centralizando essa área. Além de centralizar essa área, eu posso colocar aqui alguns limites para a borda da moeda. E também não tem que ser nada perfeito não, tá? Aí nesses limites aqui, depois a gente vai trabalhar com essas ligações aqui, ó. Aqui tá bem fraquinho, só para a gente poder marcar. Aqui, opa, faço o mesmo aqui até acertar. R no pincel aqui para rotacionar. Volto com o B do pincel. Faço essa área aqui, R de novo, vamos deixar desse jeitinho aqui e volto com o pincel aqui, até eu acertar. Deixa eu vir pelo outro lado aqui, que talvez seja mais prático. Beleza, ESC no teclado, então tenho essa silhueta aqui. É legal que você também se atente para distâncias, né? Essa distância aqui está menor do que essa distância aqui, então tem como ir refinando, tá? Então você poderia fazer uma correção ou na parte interna ou aqui na parte externa, vir aqui com a borracha corrigindo, porque depois você vai pintar por cima, então é legal que essas áreas sejam bem coerentes, tá? Mas aqui para mim eu acho que já tá bem definido, já vai funcionar. Agora a gente tem que colocar a estrela aqui. Desenhar a estrela não é uma das tarefas mais simples do universo, tá? Tem várias formas de você pegar e desenhar essa estrela. Eu vou pegar aqui, fazer meio empírico, né? Esse desenho. Não vou para nenhuma teoria maluca de como desenhar, não. Então só vou aqui meio no olho, fazendo a estrelinha. Obviamente é legal você manter proporções, tá? Aqui ficou com um pouquinho de linha cabeluda que eu tinha mencionado. Esse traçado que foge um pouquinho aqui, deixa um pouco de marcas de indecisão, né? Mas tá aqui o esboço da moeda. Vou apagar esses trechos aqui, porque é só uma delimitação mesmo. E vou refinando, ó. Essa área aqui, essa área, essa. E aqui vocês estão vendo que eu já estou marcando um pouco mais o traçado. Eu poderia criar uma camada por cima dessa para fazer essa marcação, mas não vou criar, tá? Que é um esboço e vai ser assim mesmo. Aqui. Beleza, essa área aqui ficou um pouquinho mais grossa ali do que eu gostaria, mas vai funcionar. Você pode ver, inclusive, gente, que essa área aqui está um pouco mais grossa, né? Mais aberta do que aquela outra. Isso tudo vocês podem corrigir, tá? Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso aqui no olho mesmo, ó. Então tem que diminuir um pouquinho para cá. Venho com a borracha aqui. Esse traçado tem que subir aqui um pouquinho, tá? Apago daí aqui a parte interna. Delimito essa área aqui. Essa daqui vai ter que estender um pouquinho para lá. Pego a borracha, diminuo, venho, apago essa parte aqui mais interna e faço aquele traço. Essa área aqui, ó, tá até aproximada, só que esse pedaço central aqui que eu tenho que dar um tapa um pouco maior. Então eu desço esse daqui. Mais ou menos, né? Mas vai funcionar. Vai dar para fazer o efeito ali da moeda, vai ficar bacana também, tá? Então é mais ou menos isso aqui. Deixa eu trazer esse um pouquinho para cá agora. E esse aqui um pouquinho para cá. Beleza, você vai refinando até chegar na tua estrela ideal aí, tá bom? Aqui para mim, por enquanto, tá ótima. Tá bom. Beleza, então ali tá a marcação
da moedinha. Quando a gente aproxima muito, a gente vê os defeitos, obviamente, né? Tudo que se aproxima, os defeitos ficam mais salientes. Agora, quando você distancia, e lembrando que a moeda é um item pequeno no cenário, ela não tem que ser tão perfeita e simétrica assim. Isso aqui já vai dar e vai sobrar, tá? Agora que eu tenho o esboço, eu vou fazer o seguinte, para fazer uma seleção desse laço, Ctrl C, Ctrl V, V do teclado para selecionar e para mover isso aqui. Por que eu estou fazendo esse movimento? Eu vou manter a silhueta original, tem duas camadas aqui, para qualquer problema que tiver e imperfeição que eu for corrigir, eu tenho a cópia original. Recomendo que façam isso. Vai ficar um arquivo maior, mas não tem problema. Agora sim, em cima disso daqui eu começo a pintar. Vamos fazer tudo já a partir desse esboço. Para a pintura, eu vou aqui nas minhas referências para compreender a composição de cores. A ideia, então, obviamente, tem todo um procedimento para a pintura, assim como fizemos lá no olho, né, nas aulas anteriores. E aqui eu vou passar pelo mesmo procedimento. Então eu quero entender quais são as cores que eu preciso. As cores que eu preciso estão praticamente, né, as que eu mais quero, assim, a composição que eu imaginei estão nessa moeda aqui, tá? Eu posso copiar isso aqui e colar lá, ou eu posso arrastar isso daqui e trazer para cá. E aqui eu tenho as cores que eu preciso, tá bom? Isso é legal de fazer, gente, porque você não precisa tirar essas cores do olho do nada, tá bom? Então eu vou fazer assim, pego o meu pincel, eu tô com um pincel aqui que era mais com foco em esboço e vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora, deixa eu ver que pincel que eu pego, aqui não tem que ser nada de outro mundo também não, né? Eu vou pegar esse redondo duro aqui, ó. Aliás, eu acho que até já era o que eu tava. Mas enfim, eu vou aumentar ele um pouco aqui para compor a minha paletinha de cores, tá? Então, só vou diminuir aqui. Tô na camada 4, vamos criar só mais uma camada aqui, que a camada 4 é a camada da foto. Então, vou pegar aqui, cores. Tem várias formas de fazer isso, tá, gente? Eu vou fazer uma aqui que é bem tradicional. Pego o meu pincel, né, com o B. E nessa camada de referência de cores eu vou pegar aqui, ó, com o Alt pressionado, tô no pincel, mas eu pressionei o Alt, ele vira esse conta-gotas, e vou pintar isso daqui, vou pegar esse amarelo, vou pintar aqui, esse mais escuro eu vou pintar aqui, deixa eu ver se tem muita diferença, para esses não, mas esse aqui mais escuro tem diferença, e eu quero pegar uma cor aqui de highlight pra gente utilizar. Deixa eu ver se eu já tenho esse laranja aqui. Não tenho, então eu vou pegar também esse laranja. Beleza, já tenho as cores e posso deixar essa referência aqui para eu ter como base. Agora que eu tenho isso como base, vamos pegar aqui a camada 2 que estava esse esboço copiado e sobre essa camada começar com o processo de pintura. Para fazer o processo de pintura aqui eu vou fazer assim como eu fiz no olho, tá? Venho aqui. Eu tô falando que assim como eu fiz no olho, se você tá assistindo essa aula de forma isolada e não viu, nas aulas iniciais eu começo desde a aula 1 até a aula 7 com o processo de esboço de um olho, nada de outro mundo também, né, mas pra gente entender alguns conceitos dentro do Photoshop para pintura digital. Aí eu chego na composição final, né, faço uma pré-finalização ali da obra e trabalho com o que eu tô mostrando aqui agora. Por isso que eu falei do olho lá do início, tá? Então não estranhe não, já fiz um olho nessa série de vídeos aqui. E lá eu utilizei o laço, tá? E aqui com o laço, ó, eu vou selecionando a silhueta. Não precisa selecionar tudo de uma vez. E agora com o Shift, ó, eu vou refinando e eu vou aumentando essa seleção. Aqui eu posso apertar o R também, ó, e rotacionar. E com o L, o lacinho e o Shift, ó, eu vou adicionando seleção. Quando passar um pouquinho, igual passou aqui, ó, vem com o Alt. Então volto para o L, o lacinho. Vou com o Alt e eu tiro esse pedaço. Volto aqui com o Shift e o lacinho pressionado e vou fazendo a adição da seleção. Aqui sobrou um pouquinho, não tem que ser perfeito nem nada disso, tá, gente? R para rotacionar, L do laço e volto a selecionar esse pedacinho aqui. Dou o ESC do teclado para eu tirar aquela rotação, voltar para o normal e eu vou pintar essa base aqui com esse carinha aqui. Eu pego o meu pincel, o Alt, seleciono essa cor e agora como essa cor tá aqui, ó, nessa caixinha à esquerda, como uma cor
primária, eu vou dar um Shift Backspace e vou fazer um preenchimento dessa seleção utilizando a cor do primeiro plano. Então o resultado é esse daqui. Só vou ter o seguinte cuidado, eu estou desenhando sobre o esboço, então eu vou criar uma camada aqui sobre o esboço. Mais uma camadinha aqui, tá? Esse aqui é o esboço cópia. E o outro aqui é o esboço original. Fechou, tá? É um monte de coisa aqui que fica sobreposta, mas não tem problema, para você não perder as suas referências, tá? Isso é importante, gente. Se organizem, porque senão o tempo e os erros vão consumir vocês. Agora, nessa camada 5 aqui é a camada da pintura base, então vou colocar base, hífen, moeda. É legal vocês terem isso tudo depois em camadas separadas, fica mais fácil de vocês dar manutenção ao desenho, mudar cores e por aí vai. Agora sim, Shift Backspace e preencho com a cor do primeiro plano. Ficou faltando uma seleção bem nessa parte aqui, ó, então vou dar um Ctrl D, venho com o próprio pincel e pinto, tá? Vou passar o esboço para cima, para a gente voltar a enxergar esse esboço. E aqui que eu tenho a silhueta da moeda, ela tá sem nenhuma rotação, tá certo? E um passo próximo, que seria para animar isso tudo, aí viria, deixa eu voltar aqui para a camada de esboço da cópia, um pincelzinho com o D para eu pegar o preto, e pego esse pincel numa cor um pouco menor, tá? Uma cor não, né? Um tamanho um pouco menor, porque de alguma maneira eu teria que marcar, quando eu for animar, essa silhueta aqui da parte de trás dela, tá? Onde a gente tem aqueles frisos, alguma coisa nesse sentido, para eu começar a simular um movimento de rotação, né? Num dado momento, essa moeda, ela vai sofrer um achatamento, que é um dos princípios da animação. Ela vai se achatar aqui na horizontal e vai aparecer mais da silhueta lateral dela. Aqui de frente isso aqui não acontece, isso aqui é irreal, tá? Você tá olhando bem de frente numa plataforma, você não vai ver o lado dela. Você vai ver no máximo o brilho que tem aqui de highlight nas extremidades, tá? Por isso que eu tô fazendo essa moeda ainda sem uma rotação como essa daqui, né, ó. Eu não tô rotacionando ela ainda. Pode ser que você deixe essa moeda sempre assim, nessa posição, sem algum tipo de animação, ou ela só dando aqueles pulinhos que a gente já viu também, ou só brilhando. Tem várias formas, eu vou fazer essa moeda girando. Então eu vou fazer ela no primeiro ato de animação, o primeiro frame de animação é esse daqui. Então eu pintei essa base aqui para demarcar essa região e sobre essa base eu vou fazendo o restante do processo artístico. Uma outra decisão que eu vou tomar é a seguinte, ó. Aqui nessa caveirinha, ela tem uma cor mais voltada para o amarelo, porque ela está em ressalto. Então eu vou criar essa área aqui da estrela, criei uma camada nova, estrela. E nessa camada eu vou fazer a seleção aqui da pontinha da estrela. Essa seleção vocês podem fazer não só com o lacinho aqui, ó, o laço poligonal. Olha como que ajuda. Um clique, outro clique, outro. Ó que maravilha. Isso se chama economia de tempo. E se faltou alguma coisa, com o Shift você pode vir aqui e falar, eu quero adicionar aqui, ó. Beleza, você adicionou, tá? Você pode, ó, faltou esse pedaço aqui, então eu vou adicionar aqui, trazer para dentro, fechar nessa bolinha. Então tem como você refinar e trabalhar com o que quiser, tá bom? Aí beleza, venho aqui com o meu pincelzinho, né? Vamos pegar essa cor aqui, esse amarelo, Shift Backspace e mando preencher com a cor do primeiro plano. Então, eu tenho essa moeda comunista aqui. Não é para ser uma moeda comunista, mas beleza, tá aparecendo. Então tá aqui a nossa moeda aqui, belezinha. Vamos partir para o resto. Agora é essa parte central aqui. Vamos pegar essa camada, vamos colocar aqui... tá até difícil já de colocar nome, né? Rebaixo, alguma coisa assim. Rebaixo, hífen, moeda, que é essa parte do centro. Nesse rebaixo, volto aqui para pegar o lacinho normal. Vou fazer uma seleção agora, ó. Já estou com o Shift pressionado. Beleza, selecionei essa área, selecionei essa área. Vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui para poder ganhar tempo. O que sobrar, eu retiro com o Alt. Venho com o Alt aqui. Retiro. Retiro.
retiro aqui. Não tem que ser perfeito também, né, gente? Mas para melhorar um pouquinho alguns aspectos. Ok, vou tirar esse pedacinho. Opa! Com Alt. Aqui. Fechou. Ok, nesse rebaixo da moeda, vou com o meu pincel pegar ali é o laranja mais claro. Eu acho que é esse daqui. Shift Backspace nessa camada. E tá aí. Agora, beleza. Eu tenho ali as cores sólidas que definem essa silhueta. Vou tirar agora o esboço. O esboço original também. Vou subir aqui a base da moeda, tá? E nessas camadas a gente começa um processo de refinamento. Então eu vou aqui para a base da moeda. Essa daqui, ó, que eu tô apagando. E com uma borracha eu vou trabalhar com a melhoria da silhueta. Então, eu trabalhei aqui. Opa, deixa eu aproximar um pouco mais, que vai facilitar esse trabalho aqui, ó. Então, delineei ali. Com R de rotação, volto com o E da borracha e apago esse trechinho. O que tiver que pintar, a gente vem e pinta por cima, tá? Eu só tô aqui trabalhando com delineado. Um ESC, Ctrl menos para tirar um pouco aqui do zoom. E aqui vou com a borracha trabalhando com o refinamento, tá? Você vai fazer isso por toda a tua peça, né? Você vai no rebaixo da moeda, você vai fazer a mesma coisa. Se tem que apagar, você vai lá com a borracha, com o E, e, por exemplo, esse trechinho aqui, dei uma refinada. Se tem que aumentar, tem que pintar então. Então seleciono a camada que eu tô, pego o meu pincel com B, seleciono a cor e vou aqui na fronteira, né, desses itens e ó, começo a trabalhar com a pintura. Isso aqui já é um refinamento um pouco maior das áreas que você delimitou. Agora, isso daqui também não tem que ser perfeito, porque vocês estão trabalhando com um objeto que tem um tamanho muito pequeno, tá? Então, nesse tamanho aqui, vai funcionar também, tá? Lembrando que você tem o filtro de dissolver, que depois você pode ir trabalhando com as melhorias, tá bom? Então, essas são as cores base da moeda. Ela nem parece direito ainda com a moeda, parece um desenho feito no Paint, mas na hora que a gente trabalhar com a pintura digital, isso aqui tende a melhorar, tá? Então a ideia é melhorar isso aqui. Como é que faz para melhorar? Sombra, luz, os highlights, a gente vai colocando isso tudo aqui na peça, tá? Então vamos deixar essa etapa para a nossa próxima aula. Aqui eu mostrei o processo de esboço e a blocagem de cores. Eu tenho as cores num bloco sólido, ainda não se parece, como eu disse, com uma moeda, tá? Mas a ideia é que vocês refinem aqui o máximo possível, porque essas são as silhuetas que vocês vão editar, tá? Lembrando que tem lá o filtro dissolver, você pode deixar isso aqui já tudo redondinho, bonitinho, do jeito que quiser. Aqui eu não vou me detalhar muito nesse procedimento, tá bom? A hora que for para pintura digital, com luz, com sombra, highlights e alguns acabamentos, tá? De iluminação principalmente, a gente já vai ter um resultado mais aproximado de uma moeda, tá bom? Então é esse ponto de partida para a próxima aula, no qual a gente trabalhar com a iluminação, com as sombras dessa moedinha, beleza? Gente, é isso por essa aula, ficamos por aqui, até a nossa próxima aula, abraço para vocês e bons estudos, tchau, tchau!